Livro A Gênese, de Allan Kardec. Primeira parte, capítulo 6. Uranografia geral. As estrelas fixas. 37. As estrelas que chamamos de fixas e que formam a constelação dos dois hemisférios do firmamento não se acham completamente isentas de toda atração exterior, como geralmente se supõe. Longe disso, todas elas pertencem a uma mesma aglomeração de astros estelares. Essa aglomeração é a grande nebulosa da qual fazemos parte e cujo plano equatorial, projetado no céu, recebeu o nome de Via Láctea. Todos os sóis que a compõem são solidários, ou melhor, dependem uns dos outros. Suas inúmeras influências reagem perpetuamente umas sobre as outras, e a gravitação universal reúne todos eles numa mesma família. 38. Na sua grande maioria, esses diversos sóis, assim como o nosso, estão cercados por mundos secundários, que eles iluminam e promovem o desenvolvimento por intermédio das mesmas leis que presidem a vida em nosso sistema planetário. Uns, como Sírio, por exemplo, são milhares de vezes maiores em dimensão e em riquezas do que o nosso Sol, e o papel que eles desempenham no universo é muito mais importante. Ao redor deles gravita um número muito maior de planetas que são, em todos os aspectos, muito superiores ao nosso. Outros sóis em nada se assemelham com o nosso, pelas funções astrais que desempenham no espaço. É o caso dos sóis que são gêmeos e que formam sistemas binários, um Sol girando ao redor do outro, com os dois possuindo a mesma idade. A esses sistemas, a natureza conferiu funções inteiramente diferentes das que atribuiu ao nosso Sol. Nesses sistemas binários, os anos não são medidos pelos mesmos períodos, nem os dias são medidos pelos mesmos sóis. Esses mundos, iluminados por um duplo facho, possuem condições de existência que não podem ser imaginadas por aqueles que ainda não saíram deste pequeno mundo terrestre. Outros astros, sem satélites e sem planetas, receberam melhores condições de habitabilidade do que as que foram concedidas aos demais. Na sua imensidade, as leis da natureza se diversificam e, se a unidade é a grande expressão do universo, a variedade infinita não deixa de ser a sua eterna qualidade. Nota de Allan Kardec. Os sistemas binários são chamados de astronomia de estrelas duplas. São dois sóis que giram um em torno do outro, como um planeta gira em torno do seu Sol. Que espetáculo magnífico devem desfrutar os habitantes dos mundos que possuem esses sistemas iluminados por dois sóis. Mas também o quanto não devem ser diferentes as condições de vida ali. Numa comunicação dada posteriormente, o espírito de Galileu acrescentou: existem ainda sistemas mais complicados, nos quais diferentes sóis desempenham, uns em relação aos outros, o papel de satélites. Então, maravilhosos efeitos de luz são produzidos para habitantes dos globos que esses sóis iluminam. Ainda mais que, apesar da aparente proximidade em que se encontram uns dos outros, mundos habitados podem circular entre esses sóis, recebendo alternadamente ondas de luz com diversas cores, e a fusão dessas luzes recompõe a luz branca. 39. Apesar do imenso número de estrelas e de seus sistemas, apesar das distâncias incomensuráveis que as separam, elas pertencem todas à mesma nebulosa estelar que os mais possantes telescópicos mal conseguem atravessar e que as concepções mais ousadas da imaginação mal podem alcançar. Entretanto, essa nebulosa, a Via Láctea, não passa de uma unidade na ordem das nebulosas que compõem o mundo sideral, mundo dos astros celestes. 40. As estrelas chamadas fixas
não estão imóveis na imensidão. Os símbolos que as constelações formam no firmamento não são reais. A distância que essas constelações se encontram da Terra e a perspectiva sobre a qual elas são medidas, a partir da estação terrena, são as duas causas dessa dupla ilusão de ótica. 41. Vimos que a totalidade dos astros que brilham no céu está contida numa única aglomeração cósmica, numa mesma nebulosa que denominamos de Via Láctea. Mas, por pertencerem todos ao mesmo grupo, nem por isso esses astros deixam de ter o seu próprio movimento de translação no espaço. O repouso absoluto não existe em parte alguma. Esses astros são regidos pelas leis universais da gravitação e deslocam-se no espaço ilimitado sobre a impulsão incessante dessa força imensa, força da gravidade. Deslocam-se não seguindo roteiros traçados pelo acaso, mas segundo órbitas fechadas, cujo centro é ocupado por um astro superior em tamanho e brilho. Para tornar as minhas palavras mais compreensíveis, vou falar sobre o nosso Sol, utilizando para isso um exemplo. 42. Por meio das observações modernas, sabemos que o Sol não é fixo e nem está centralizado, como se acreditava nos primeiros tempos da nova astronomia. Ao contrário, ele avança pelo espaço arrastando consigo o seu vasto sistema de planetas, satélites e cometas. Ora, o deslocamento do Sol não acontece por acaso. Ele não sai por aí vagando pelos vazios infinitos, levando consigo os planetas e tudo mais, para depois se extraviar em algum lugar longe das regiões que lhe foram designadas. Não, a sua órbita é determinada e, assim como outros sóis do mesmo tamanho e que também possuem terras habitadas, ele gravita em torno de um Sol central. O seu movimento de gravitação em torno desse Sol central, do mesmo modo que o dos sóis que a ele se assemelham, não pode ser medido por observações anuais. Seria necessário um grande número de períodos seculares para marcar um desses anos astrais. Marcar o tempo que o Sol levaria para dar uma volta completa em torno desse Sol central. 43. O Sol central, de que acabamos de falar, também é um globo secundário em relação a outro ainda mais importante, com maior tamanho e brilho, em torno do qual ele executa uma marcha lenta e compassada na companhia de outros sóis da mesma grandeza. Poderíamos constatar essa subordinação sucessiva entre um Sol e outro, até que a nossa imaginação ficasse cansada de tentar acompanhar a hierarquia que existe entre os sóis. Não podemos esquecer que, em números redondos, existem uns 30 milhões de sóis na Via Láctea. Atualmente, contam-se cerca de 200 a 400 bilhões de sóis, subordinados uns aos outros como rodas gigantescas de um imenso sistema de engrenagens. 44. Esses astros, cujo número é impossível de contar, vivem uma vida solidária, dependem uns dos outros. Assim, como nada está isolado no pequeno mundo terrestre, também nada está isolado no universo que não possui limites conhecidos. Vistos à distância, pelo olhar investigador daquele que pudesse abarcar o quadro que o espaço e o tempo formam, esses sistemas de sistemas pareceriam uma poeira de grãos de ouro levantada em turbilhões pelo sopro divino, que faz voar nos céus os mundos siderais, como voam os grãos de areia nas dunas do deserto. Nada de imobilidade em parte alguma, nada de silêncio, nada de noite. Então, o grande espetáculo que se desdobraria ante os nossos olhos seria o da criação verdadeira, como ela realmente é, imensa e cheia de vida etérea, que abrange no seu imenso conjunto o olhar infinito do Criador. Mas, até aqui, temos falado de uma única nebulosa, a Via Láctea, que com os seus milhões de sóis e terras habitadas, forma apenas, conforme já dissemos, uma ilha no arquipélago do infinito.